Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para um café com discursivas. A questão discursiva já está no grupo, uma questão elaborada aí com muita criatividade, mas com um tema muito relevante para a sua prova, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo, trazer temas atuais, relevantes para aperfeiçoar o seu conhecimento e que você possa desenvolver um bom texto dissertativo, argumentativo ou resolver uma questão discursiva, né? Estamos aí caminhando, salvo engano, para a 35ª ou 36ª aula do nosso café, um projeto que a gente está desde o começo do ano, certo? Com aulas gratuitas toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. A gente interrompeu um tempinho para atender o projeto de simulados, mas estamos de volta aqui, tá bom? Mas antes disso, recebi algumas dúvidas de alunos da mentoria. Na verdade, foi uma aluna da mentoria que mandou algumas dúvidas aí referente à guia de revisão da semana 14. Então, você que não está na nossa mentoria, como é que funciona? Toda semana você recebe, certo? Uma guia de revisão, que é uma série de exercícios que você vai fazer e preencher, resolver as questões e completar o seu caderno de erros, identificar aquela questão que você errou, se ela estava no seu material, se você passou despercebido na hora da sua leitura, certo? E aí, são 14 semanas, né? Na última semana, uma aluna que mandou algumas dúvidas, né? Tem uma questão aqui que teve um errinho de gabarito, mas as outras eu vou explicar para vocês, certo? Cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Quem é aluno da mentoria, abre aí a guia de revisão da semana 14. A primeira dúvida é em relação à questão 15. Provocar incêndio em mata ou floresta não admite modalidade culposa? Tá aqui a pergunta, eu vou jogar aqui no Zoom. E aí, certo ou errado essa questão, pessoal? Tá errado, né, pessoal? Abre aí o artigo 41 dos crimes ambientais. Senhores, ó, crimes ambientais são um tema bem atual, tá? Crimes ambientais, meio ambiente, proteção do meio ambiente. Tema bem atual, é interessante vocês deram uma revisada nisso aí. Então, artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, 9605 de 98, certo? Diz que sim, tem a possibilidade de modalidade culposa. Então, gabarito errado dessa questão, beleza? Porque admite a modalidade culposa, certo? Se tiver algum equívoco no seu gabarito, no meu aqui tá tranquilo, né? Da guia de revisão, você fica ligado. Se tiver algo ao contrário, vocês me falam, tá? Que eu vou procurar. Agora, essa aqui, isso aqui já foi um crime mais, vamos dizer assim, combatido, né, pela Polícia Militar. A gente enfrentava com mais problemas. A questão da pichação, né, ou uns por cá, edificação, monumento urbano. Isso aqui é crime, tá? É crime ambiental, é crime contra o meio ambiente. Mas a pena dele é baixinha, de 6 meses, 3 meses a um ano, tá bom? Acho que é artigo, deixa eu abrir aqui, 64 da Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Artigo 64 da Lei dos Crimes Ambientais. E admite TCO, pessoal? Admite, né? Admite, por quê? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. Não tem nenhuma restrição, certo? Por exemplo, algumas modalidades delitivas, ainda que a pena, certo, seja menor que 2 anos, a pena máxima, ou, né, ela não admite termo circunstanciado. Por quê? Porque não se aplica a Lei 9.099. Quais são os crimes que, ainda que a pena máxima não ultrapasse 2 anos, não se admite TCO em virtude de não se aplicar as regras da Lei 9.099. Anota aí. Crimes militares, tá? Artigo 90A da Lei 9.099. Ou seja, um crime militar, ainda que a pena dele seja menor que 2 anos, não cabe os institutos despenalizadores da 999 e, por óbvio, não cabe lavratura de termo circunstanciado. O que mais? Crimes contra criança e adolescente. Lei Henri Borel, tá? Ela afasta a aplicação da Lei 9.099. Portanto, ainda que seja um crime contra criança e adolescente, que a pena seja menor de 2 anos, não cabe TCO.
tá bom? Não cabe lavratura de termo circunstanciado. E essa é óbvio, todo mundo sabe, crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, tá bom? Também não cabe lavratura de TCO. Mas esse crime aí, crime contra o meio ambiente, pena menor que 2 anos, cabe sim TCO, tá? O gabarito dessa questão é certa, tá? Na sua guia de revisão é questão 18 aí, beleza? Próxima questão. Essa aqui foi um peguinha, tá, pessoal? Bem sem vergonha, como montei para vocês. Por que essa questão tá errada, pessoal? Eu tô dando ideia, tá errado, tá? Alguém chuta? Isso, Bruno, muito bom. A lei 14.000, meu Deus, 14.663, que alterou o Código Penal Militar, certo? Ela excluiu a expressão assemelhados, né, do crime de motim e de todo o Código Penal Militar. Ele vai subsistir só em um crime, que a gente vai falar hoje, inclusive, tá? Então, não tem assemelhados, por isso que estaria errada a questão, certo? Isso aqui é para pegar o quê? Aquele camarada que, né, no caso da mentoria, né, não leu o material, não assistiu, né, a aulinha de atualização do Código Penal Militar. Aí o cara cai na água numa questão dessa, mas quem tá aí ligeiro não cai, tá bom? Foi um peguinha besta aí, mas o intuito era esse, só para alertar vocês que tivemos uma atualização do Código Penal Militar. Essa aqui é muito boa, pessoal. Essa aqui é muito boa também. Esse já é um, já. Vamos lá. Não se aplica a suspensão condicional da pena e o livramento condicional para quem é condenado pelo crime de aliciação, incitamento e violência contra o superior. Também tem a ver com a questão que a gente vai fazer hoje, né? Qual o erro aqui da questão, pessoal? Alguém percebe aqui? Consegue explicar o erro? Eu estou falando que está errado. Vamos lá, Bruna. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Qual crime que não admite, ou quais crimes que não admitem livramento condicional no Código Penal Militar? Sem pesquisar, sem chat GPT. É justamente esse o peguinha, Harley. Não tem nenhum crime, tá? Pode abrir o Código Penal Militar agora. Agora pode consultar. Não tem nenhum crime que não admite livramento condicional, senhores. Em relação à suspensão condicional da pena, tá certo. Tá lá no artigo 88 do Código Penal Militar. É o crime de aliciação, incitamento, violência contra o superior, eles não admitem suspensão condicional da pena. São crimes que, mesmo que for condenado a uma pena menor que 2 anos, ele não admite suspensão condicional da pena. Tá bom? Mas em relação ao livramento condicional, é o que a Bruna falou. Admite, só que tem que cumprir uma pena maior. Fica ligado nisso aí, tá, pessoal? Então, peguinha bom, interessante, mas que faz vocês voltarem lá para a revisão. Quais são os crimes, né, que exigem o cumprimento de 2/3 da pena por livramento condicional? Quais são os crimes que não admitem suspensão condicional da pena? Tá bom? Beleza? O intuito foi essa. Safa aí? Então o erro é esse. Ele fala que não admite livramento condicional. Não, ele se aplica, só que tem que cumprir pelo menos 2/3 da pena. Bom? Safo? E a última dúvida é a 34 aqui, que na boa, assim, né, não é tão complicada, tá? São crimes propriamente militares, desrespeitar a superior diante de outro militar,
e uso indevido por militar de uniforme distintivo com insígnia, certo? Por que que é um crime propriamente militar? Tá certo esse item, né? São crimes que só tem previsão no Código Penal Militar, certo? Ah, vai ter uma contravenção lá do uso de uniforme, mas não é crime, tá? Tá na lei de contravenções. São crimes que só podem ser praticados por militar, certo? Então, só podem ser praticados por militar. Então, mas professor, se eu ver lá um camarada andando na rua com o uniforme do exército, ele entra nesse crime militar aqui? Não, ele pode entrar lá na contravenção. Deixa eu até abrir aqui qual é a contravenção. Mas não no crime militar, ok? O crime militar, ele é propriamente militar, somente militares e somente tem previsão no Código Penal Militar. Tranquilo? Por isso que são propriamente militares. Então tem lá, ó, usar publicamente uniforme distintivo de função pública que não exerce. Entendeu? Tem uma contravenção lá, mas não é o crime militar. Beleza? Bruna, eu entendo. Vamos lá, agora você levantou uma boa aqui. Levantou uma boa questão. Vamos abrir o crime aqui do CPM. E pode ser por isso que a aluna que mandou a dúvida deve ter ficado na dúvida, né? Vou ver a dúvida dela aqui. Olha esse crime aqui, Bruna, do 171. Ah, eu entendi agora, o peguinho. Eu fiz um peguinha tão cruel que até eu tô. Você tem um crime do 171 e você tem um crime do 172, Bruno. O do questão aqui, ó, uso indevido por militar de uniforme. Esse crime aqui é propriamente militar, entendeu? O do item aqui é propriamente militar, beleza? Agora você tem um 172, que é por qualquer pessoa. É justo, aí sim é o raciocínio que você teve, tá bom? Então esse deve ter sido a dúvida do aluno ali. Ele, poxa, não, mas é porque eu vi que você tem um 171 e um 172. Então cuidado aí com esses crimes, tá bom? Se a alternativa trouxer para você uso indevido por militar de uniforme, é crime propriamente militar, tá bom? Beleza? Então, a questão tá certa, só toma cuidado que em relação ao uso indevido de uniforme, você tem um crime que é propriamente militar, que é um 171 do Código Penal Militar, e um 172. Safo? Então, encerro aí as dúvidas da galera e vou, então, compartilhar com vocês a nossa aula, né?
Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa questão discursiva, hipotética. Em 2023, o plano estratégico da PMDF, contendo missão, visão e valores da corporação, com o objetivo de orientar e consolidar as diretrizes da instituição, foi publicado. Esse plano foi divulgado em um jornal de grande circulação da capital e permitiu que leitores comentassem na seção de notícias. Nessa área de comentários, os indivíduos identificados como Deb, Lloyd e Bicho Preguiça publicaram críticas depreciativas ao plano estratégico da PM. E aí tem lá, essa instituição é uma piada, nada desse plano será isso é uma porcaria, esse PM não serve para nada, ninguém respeita isso que está escrito, lá, 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 lá. Bicho Preguiça, jamais ninguém vai acreditar, só merece ódio, beleza. Foi instaurado um IPM porque havia indícios que os autores das críticas das publicações poderiam ser militares ativos, que ficou confirmado, tá? Só que o Deb e Lloyd são policiais militares ativos, enquanto o Bicho Preguiça é um servidor público civil. Com base nessa situação hipotética, elabora um texto dissertativo respondendo as questões a seguir. Então, aqui, né, como que eu recomendo que vocês respondam se vier nesse padrão, que é parecido com o padrão que veio em 2017. Então, vocês façam uma introdução, né, mencionando o caso concreto. O caso concreto trata-se da publicação do plano estratégico em que fulano, fulano, fulano teceram críticas depreciativas, certo? Sendo que dois eram militares ativos e um é civil. Diante desse quadro, aí, primeiro parágrafo, ele vai querer que você responda alguns itens, né? Temos que, aí você pode fazer cada parágrafo uma resposta, beleza? E aí, quais são as principais características do plano estratégico, planejamento estratégico? Por que que eu botei isso aqui, pessoal? É possível, tá? Não, eu acho que vai ser muito difícil, tá? Mas não impossível, de improvável, mas não impossível, que a sua questão discursiva trate de matérias relacionadas à gestão, tá? Se tiver no seu edital lá, administração geral, gestão de pessoas, então é possível né, que tenha uma questão. Não acho provável, tá? Eu acho que vai vir uma questão jurídica, certo? Mas a gente tem que preparar para o pior, né? Se prepara para o pior e aceita o que vier, né? Porque ele fala que vai ser todo o conteúdo que está geralmente nos conhecimentos específicos, tá bom? E aí, o que que vocês colocariam aí, né, nessas características? A Bruna já deu um bom indicativo ali, né, das palavras-chave ali de planejamento estratégico, né? As palavras-chave de um planejamento estratégico. A gente trabalhou, né, no, inclusive, numa aula de revisão aí dos alunos da mentoria, algumas questões de gestão, né? O que que eu quero que vocês anotem de palavras-chave aí? Palavras-chave sobre planejamento estratégico, tá? Então a Bruna colocou algumas aí. Orientação para o futuro, não é isso? Planejamento de longo prazo. Primeiro característica é longo prazo, porque orienta para o futuro aquela instituição. Outra característica importante do planejamento estratégico é a definição de objetivos específicos e mensuráveis, tá? Objetivos específicos e traçar objetivos, como o Haller colocou, tá? Bruno colocou outra característica, é elaborado no nível institucional, né? Ou seja, quem elabora o planejamento estratégico é a cúpula daquela instituição, é a cúpula da corporação, tá bom? Boa também que a Bruno colocou, relação com o ambiente externo, ou seja, envolve necessariamente uma análise de cenário, tá? Então, orientação para o futuro, visão de longo prazo, elaborado no nível de cúpula da instituição, propõe objetivos específicos e mensuráveis, realiza uma análise de cenário para verificar o posicionamento daquela instituição em relação ao ambiente externo.
Portela trouxe outra, abrange toda a corporação. Então, essas são algumas características aí do nosso planejamento estratégico. E a diferença entre missão, visão e valores, pessoal? Qual é a diferença? Boa, Lucas. Razão de ser é a palavra-chave para missão, certo? É o propósito. É aquilo que, se aquela instituição não realizar, ela não tem nem por que existir, né? É o foco, é a força motriz ali daquela instituição, onde todas as ações, certo? Todas as ações, todas as iniciativas da instituição, elas têm que estar voltadas para atingir essa missão. Beleza? Qual a palavra-chave de visão, Lucas? Geralmente, visão é visão de futuro. Exatamente, Bruno. Visão é a mesma coisa que visão de futuro. Quem que eu quero ser no futuro? Como é que eu quero ser reconhecido no futuro? Certo? Ah, no futuro eu quero ser uma instituição referência em prevenção criminal, repressão imediata e respeito aos direitos humanos. Certo? Então, onde quer chegar? Boa. E os valores, né? Qual a palavra-chave dos valores? Eles estão ligados a um aspecto ético, certo? Seriam aquela base moral, aqueles princípios que a instituição está vinculada, que ela procura refletir, que ela procura transmitir para todos os seus integrantes de geração em geração. Então, valores têm exatamente princípios, crenças, tem esse conteúdo ético na sua definição. Beleza? Tranquilo? Botei uma questão bem mamãozinha aí de gestão, tá? Bem tranquilo, mas, meu irmão, se você não estudou, se você nunca viu isso, para botar no papel é difícil, tá? Então, a galera que está aí comentando é porque o pessoal, poxa, já está estudando, já leu a respeito, né? A galera está sempre revisando aí esse assunto, então você tem mais facilidade, tá bom? Mas fica ligeiro, porque é um tema que, se você não tiver familiaridade, não dá para ficar inventando, não. Você tem que ir em cima aí das palavras-chave. É lógico, se você não lembrar, meu irmão, né, responda. Responda alguma coisa que você acha que faça sentido, né? Mas não deixe em branco. Vacilo, tá bom? Vamos lá para a letra C? Quais os crimes praticados por Debi Lloyd e Bicho Preguiça? E aí, pessoal? Tá mamão com açúcar esse aqui, velho. Qual foi os crimes praticados aí? Beleza. Os três praticaram esse crime, Bruno? Tem mais um crime em tela? Bom, é, eu tava sem criatividade para nomes dessa vez. Bom, pessoal, é isso mesmo, tá? Os policiais militares da Ativa praticaram o crime do 166, tá? Publicação de crítica indevida, certo? É um crime propriamente militar. Já o servidor civil praticou um fato atípico, tá, pessoal? No caso dele, não tem crime, tá bom? Ah, ele pode ser responsabilizado disciplinarmente, se instaurar um procedimento administrativo, porque foi uma conduta incompatível com a postura de um servidor público? Pode, mas não é crime. No caso do militar, é crime, tá? Esse crime também é um crime que está sempre ali com a bola levantada, né? Um crime que
No ano passado, ou no passado retrasado, tinha uma DPF questionando a recepção desse crime, certo? E o STF afirmou que sim, tá? Que continua crime, a ordem constitucional vigente recepcionou esse crime, que o militar de fato tem restrições a direitos e garantias individuais, entre elas a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, que no caso desse crime tutela aí a autoridade, a disciplina militar, impedindo, né, ou vedando que o militar publique, né, qualquer crítica, né, qualquer pensamento que venha a menosprezar, a desprezar, ou colocar a instituição, ou qualquer ato de um comandante. Na verdade, né, o tipo penal ele é até mais amplo, né? Ele fala qualquer resolução do governo. E mesmo assim o STF falou que foi recepcionado. Eu acho muito complicado, eu acho que assim, minha posição, né, como ministro da STF, eu daria uma interpretação conforme, né? Eu acho que essa qualquer resolução do governo ela é muito, muito abrangente, né? Viola a taxatividade, que é um princípio, né, tá dentro do princípio da legalidade do direito penal e acaba por suprimir, né? Uma coisa é você ter limitações do direito à liberdade de expressão, outra coisa é uma supressão completa, porque qualquer resolução do governo, meus amigos, pode ser uma decisão que venha prejudicar a segurança pública, por exemplo, certo? Pode ser uma decisão judicial, né? Sim, em tese, né, pessoal? Em tese, se você for levar a pé o pé da letra, né, eu estou praticando esse crime aqui quase toda aula, né? Porque volta e meia a gente critica uma decisão judicial, faz uma ponderação, tudo mais. Mas é lógico, né? No caso concreto, geralmente o que chega nos tribunais não são críticas, né, de forma técnica e tudo mais, né? São quando elas extrapolam, né, um pouco esse limite, né? Extrapolam esse limite, como foi no nosso caso concreto. Então é um crime que está sempre aí aparecendo nas provas, mas ele é crime propriamente militar, certo? Então, mesmo, tá, que se tratasse de um ato das Forças Armadas, né, não caberia esse crime aí do 166. Agora sim, sobre isso, tá, pessoal? Cuidado, tem um crime contra a honra. E aí a gente já entra. Depois eu falo sobre esse crime, tá? Então, assim, 166 e o civil praticou um fato atípico, ok? Aí vamos para a terceira, para a pergunta quarta aqui, sobre a suspensão condicional da pena. Pessoal, dá uma olhadinha. Isso aqui, isso aqui realmente é uma questão que eu quero que vocês fiquem ligados, tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 88 do Código Penal Militar. Vou colocar aqui para vocês. Ele fala que não se aplica a suspensão condicional da pena qual? Crimes cometidos em tempo de guerra, ok? Em tempo de paz, crimes contra a segurança nacional, aliciação e incitamento, violência contra o superior, oficial de dia, tá, 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 crime de insubordinação e deserção. E os crimes aqui do 160, que é o desprezo do símbolo nacional, o 161, o 235, o 291. Ok. Você pode sustentar das duas formas, tá, pessoal? Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, se for uma prova objetiva, né, dificilmente ela ia entrar nessa bola dividida aqui, né? Mas na prova objetiva ela colocaria literalmente essa linha A aqui, tá? Só que onde está previsto o crime de insubordinação no Código Penal Militar, senhores? Não tem. Não existe o crime de insubordinação, tá? Insubordinação é um capítulo, certo? Que vão ter várias espécies de crimes que configuram insubordinação. Começa lá com 163,
até 166, ok? E o 166 ele está dentro do capítulo da insubordinação. Então, você tinha duas vias aqui. Você poderia falar que cabe, porque não está incluído na vedação expressa do Código Penal Militar, dos crimes que proíbem a suspensão condicional da pena, ou você poderia colocar que não cabe, porque o 166 é uma espécie de subordinação, e nesse sentido, não cabe a suspensão condicional da pena. Compreenderam? Para a questão objetiva, fiquem tranquilos, não vai cair, o examinador não vai chegar nessa bola dividida, tá? O que é que eu quero que vocês saibam? O que é que vocês aprendam aqui? Primeiro, para a questão objetiva, que vocês aprendam que não tem crime de insubordinação, certo? Que é um tipo de crime contra, certo? É um gênero de crimes contra a autoridade de disciplina militar que inclui as espécies, recusa de obediência, oposição à ordem, reunião ilícita e publicação de crítica indevida. Segundo ponto, tá? Segundo ponto que eu quero que vocês fiquem atentos é isso, né? A lei fala que não cabe suspensão condicional da pena no crime de insubordinação, ok? Então, ela não traz expressamente, né, os artigos. Você pode até fazer uma interpretação. Poxa, se ele quisesse, ele colocava expressamente lá na linha B, né? É, e não foi o que ele fez, certo? Então, por uma questão discursiva, aí você pode argumentar. Olha, não cabe porque não está expressamente no Código Penal Militar. E como é que é a jurisprudência no artigo 88? Ou cabe, né? Ou não cabe, porque a publicação da crítica indevida é uma espécie de insubordinação, ou cabe porque não está expressamente previsto no artigo 88 do Código Penal Militar, né? Não precisar, não decorei as questões, professor. Então, não cabe porque, né, você tem que saber, né, que há crimes que é vedado expressamente a aplicação da suspensão condicional da pena, por exemplo, deserção, né? Mas o 166 não está expressamente lá. Você poderia defender essa tese aqui, tá bom? Como é que a jurisprudência decide? Tem decisão para os dois lados, tá, pessoal? Tem decisão aplicando e tem decisão não aplicando, tá? Então, vai depender do caso concreto. Não tem nenhuma tese em repercussão geral. Eu teria que ver no STM, tá? Uma pessoa boa aí de perguntar isso aí é o professor Daniel Passarella, cara que sabe saca muito de jurisprudência do STM. Já trabalhou no Ministério Público Militar. Vou até tirar essa dúvida com ele aqui. E sobre a jurisprudência. Mas para a nossa prova, tá bom? Para a nossa prova, fica ligado nisso aí. Tá bom? Foi bom por isso. O intuito era isso. Saf, pegaram aí esse detalhe? Por último, uma questão que mistura direito administrativo, direito civil. E aí? Constitucional também? Segundo o ordenamento jurídico, vocês cabe reparação civil pela PMDF por conta da violação da sua honra? O que vocês acham? Não se acanhe. Cabe ou não cabe, pessoal? Que vocês responderam? Tá aí. Tua questão discursiva tá aí, filho. O que você vai botar? Bruno colocou que não cabe. Alguém defende o contrário? Portela acha que cabe, você acha que cabe, o Rala acha que cabe. Vamos lá.
Por que que não cabe, Bruno? O que que você ia colocar como argumento aqui que não cabe e por que que você colocaria que cabe, Portela? Senhora, essa é uma questão que ela revisa vários pontos, direito administrativo, constitucional, civil, processo civil. Vamos lá, pessoal. Beleza. Ok. Você tem o dano, né, a honra, a imagem, mas para você ajuizar uma ação, tem um requisito que é imprescindível, né? A legitimidade da parte. Senhores, a PMDF não tem personalidade jurídica, senhores. Na verdade, tá? Nenhum órgão público tem. Então a PMDF ela não pode aparecer no polo de uma ação, senhores. Então, quando você vê alguém, eu vou processar a PM, não, ele vai processar o GDF, ok? Vai processar o GDF. E essa tese que eu acabei de colocar aí, Bruno, que não tem direito à honra, certo? As pessoas jurídicas de direito público, elas não têm honra, não têm direito à honra, tá bom? Então, isso é uma posição clara aí dos tribunais superiores. Sabe por que que eu trouxe aqui? Porque por conta dessas, olha eu criticando aí de novo, né? Por conta dessas decisões teratológicas aí do STF, né? Sobretudo constrangendo a liberdade de expressão, que as pessoas ficam até com receio, né, de manifestar uma crítica a uma decisão judicial, uma postura, decisão de algum ministro. Ficou-se no inconsciente das pessoas que, cara, os órgãos públicos, determinadas autoridades, elas teriam essa proteção, certo? Imaculada à honra, e não é assim, tá? O que que caberia aqui nesse caso? Alguma associação de policiais militares poderiam ajuizar uma ação de responsabilidade civil pelo dano moral, porque quando o camarada publicou isso, ele poderia estar afetando, né, a honra de todos os policiais militares. Aí sim caberia, mas não é a PMDF, entende? Então, e entender isso aí, pessoal, você poupa muita dor de cabeça, que às vezes você entra em grupo, né, pessoal, poxa, mas o cara tá denegrindo a PM, tá destruindo a reputação da instituição. Cara, tá, mas não cabe à instituição, a PM não pode ajuizar uma ação, entende? Ela não tem legitimidade, não falta legitimidade da parte para esse caso específico aqui, certo? Era essa tese, Bruno, que você ia falar? Ou se tiver outra, você pode falar aqui. Então é isso, pessoal, tá bom? Então fica ligado com isso, né? Quais são as condições de uma ação, né, de reparação civil? Né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, certo? E legitimidade da parte. Bem que mudou, né? Mudou que agora no Código de Processo Civil não tem mais a possibilidade jurídica do pedido. Não é isso? Vocês estão estudando processo civil aí. Exatamente, só legitimidade e interesse de agir. Então, o que que vocês vão revisar aqui, tá? O que que vocês vão revisar nessa questão? Direito administrativo, tá? Lembre-se disso. Quem são as pessoas de direito público que têm personalidade jurídica, que podem. Deixa eu parar de compartilhar. Só um minuto. Bom, pessoal,
Opa, som, voltei. Voltei. Todos aqui? Ok. Todo mundo me ouvindo? Legal? Rapaz, tem uma queda bacana aqui, bicho. Pronto, beleza. Vamos lá. Revisão, tá, pessoal? Pô, Valente, eu ia acabar assim, sem mandar um abraço para todos vocês, né? Até parece, né? Vamos lá. Então, questão, o que eu quero que vocês revisem com essa questão? Fiquem atentos às matérias de gestão, tá? Fiquem atentos, principalmente esses temas bem que caem bastante, né? Administração geral, gestão de pessoas. Estejam preparados para dissertar sobre eles. Se vier uma questão de gestão, não vai vir uma questão muito específica, assim, né? Poxa, uma teoria bem específica de gestão de pessoas. Acho difícil. Vai vir, seria uma questão um pouquinho mais geral. Só, fale sobre as funções administrativas, né? Planejar, dirigir, controlar, avaliar, beleza? Fale sobre o ciclo PDCA, alguma coisa bem tranquila. Segundo ponto que eu quero que vocês revisem, certo? Sempre, né, tem que estar revisando essa questão de quais crimes que podem ser praticados por militares da ativa, quais crimes que, quando praticados por civis, se consideram fato atípico, principalmente nesse contexto, né, de quando a gente está lidando com instituições militares estaduais, certo? E aí a gente trouxe, cara, você tem que estar anotado essa tabela, né? Quais crimes que não cabem suspensão condicional da pena em tempo de paz, beleza? Tem que estar decorado. Lembrando que uma coisa são crimes que não cabem suspensão condicional da pena em tempo de paz, outras coisas são crimes que exigem para o livramento condicional um patamar maior de cumprimento de pena, né? Valente, vai ter uma história mais triste, né? Na questão. Beleza? Segundo, revise essa questão, né, dos órgãos administrativos, quem é que tem legitimidade para ser parte. Excepcionalmente, alguns órgãos têm, certo? Na defesa dos seus interesses institucionais. Então, a Câmara Legislativa tem, o STF tem, né? O Congresso tem, mas é excepcional, certo? Por quê? A legitimidade para estar em polo em uma ação é da União, é dos estados, é do DF, dos municípios, beleza? Os órgãos não têm personalidade jurídica. Já as entidades de administração direta têm, beleza? Tranquilo? Então, dá uma pesquisada sobre isso, que quando você for puxando esse fio, você vai ver, vai acabar vendo várias coisas, né? Questãozinha boa, né? Também, quando que a União, por exemplo, se eu ingresso com uma ação contra a Caixa, né? A União tem que estar no polo passivo, certo? Então, quais são as ações de interesse da União, certo? Quando que a União tem que estar presente ou não. A Caixa tem personalidade jurídica, é uma empresa pública, né? Mas ela pertence à União. Será que a União tem que estar no polo passivo? Dá uma pesquisada sobre isso também, tá? Eu botei a questão da Lei Geral de Proteção de Dados só para dar uma elucubrada. É uma lei relativamente nova, vamos dizer assim, mas que eu acho interessante vocês darem uma olhada, tá? Aqui tem responsabilidade civil do Estado ou de empresas quando essas empresas, por alguma razão, permitem, né, ou têm o seu banco de dados violado e outras pessoas têm acesso, né? Então, o camarada roubou dados aí de dados sensíveis. Uma coisa legal aí dessa LGPD. Diferença de dados sensíveis de dados pessoais. Então, por exemplo, nome, endereço, telefone, certo? Ainda que um hacker tomou, entrou lá e roubou o banco de dados da Claro. Não precisa nem ser hacker, né? Um funcionário mesmo, né? Pode ter enviado, nome, endereço e tal. Aí a pessoa, isso gera dano moral, né? Entendimento que não. Agora, se for dado sensível, certo? Relacionados à religião, o que mais? Preferências, tudo mais. Aí sim, esse tem uma proteção maior. Então dá uma olhadinha nessa Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que ela vai estar no seu edital também, beleza? Se por acaso, né, for um banco de dados do Estado, gera responsabilidade civil contra o Estado, e é basicamente isso, tá, pessoal? Ah,
O Correia é o policial militar da Bahia lá, o Valente, que participou de um podcast e tudo mais. É, cara, assim, como eu falei, né? Tem a ver com o que a gente falou hoje. Publicação de crítica indevida, né? No mínimo ali, né? Eu entendo que teve esse crime, né? Praticado por ele, mas a questão da prisão e tal, eu teria que dar uma olhada no caso concreto, né? Beleza? Pessoal, é isso, tá? Espero que tenham gostado aí da nossa questão. Foi uma questãozinha um pouco mais curta, mas a gente acabou revisando também outros temas, né? E espero que tenha sido uma manhã útil. Galera da turma de simulados, já mandei o simulado para formatação, tá? O 3 vai vir daquele jeito, tá? Acho que até sexta-feira vai estar aí na plataforma para vocês passarem o final de semana aí se deliciando, tá bom? E aí na segunda-feira, pessoal, a gente tem a correção de simulado. Eu vou abrir a correção para a galera, né? Quem sabe alguém, né, se interessa em entrar na nossa turma de simulados. A gente já fez dois simulados, já fez correções, certo, sobre eles. E estamos aqui com a turma a todo vapor. Lembrando, né, que quem ingressar na turma de simulados tem a vaga garantida ali para a nossa mentoria, tá bom? Então, as vagas são limitadas, né? Preferência, o pessoal que está no pré-edital, segundo, quem está na turma de simulados, depois a gente abre para geral, tá bom? Obrigado, Valente, fica com Deus. Que bom, cara, que você está melhorando. Concentração, foco. E isso vale não só para o Valente, mas para todos, tá? Se afasta disso aqui, velho. Tá? Vai estudar mesmo, joga isso lá no outro cômodo. Esquece isso aqui, tá? Parou de estudar, não vai pegar o celular. Vai fazer outra coisa. Vai ler um texto em inglês, meu irmão. Dá um jeito, né? Não se desconcentre. Isso aqui é uma máquina de sugar a sua concentração, de, de te gerar desatenção, certo? Eu falo por mim, cara. Não, para mim, pô, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho depois do trabalho, né? Trabalho, ministro minhas instruções, né? Trabalho lá no CETESP, e aí, voltando, tem que vir aqui, montar aula, certo? Corrigir simulado, enfim, responder e-mail, responder os alunos. Acho ótimo, tenho maior satisfação de fazer isso. Mas, cara, se eu ficar com isso aqui do meu lado, irmão, eu, em vez de trabalhar um trabalho que duraria 1 hora, ele acaba durando 3 horas. Né? Porque você fica aqui rolando, e é isso, é o que o Valente falou, vicia, né? Então se afastem de todos os vícios, tá bom? Não, não. Bruno, eu fiz isso, cara. Quando eu estava estudando, nem o WhatsApp eu tinha, né? Hoje é quase impossível, né? Você tem. Mas, e às vezes a pessoa, ela se engana, Bruno. Ela fala assim, não, vou instalar um Instagram aqui só de concurseiro, só para seguir coisa de... Quando vê, o cara tá vendo qualquer outra coisa, né? Enfim, é um conselho para a vida. Vocês daqui a pouco vão estar encarando aí uma prova muito difícil, um baita desafio, certo? E durante o período pós-edital, tem que estar com concentração firme, beleza? Pessoal, fica com Deus. Boa semana, tá? Contem comigo. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Pessoal, quem tá, né? Quem tem interesse, cara, professor, eu quero dar uma olhada nos cursos de direção concurso, tal. Vai ter uma live agora que vai ter uma Black Friday, né? Vai estar com uma promoção muito boa aí de materiais, videoaula, plataforma de questão. Então, direção, né? Não é o curso, né? Que geralmente, principalmente, né, muita gente conhece muito grão, estratégia. Mas, cara, dá uma olhadinha nos PDFs de direção, nas videoaulas. A plataforma é muito, muito bacana, cara. Eu recomendo bastante, né? Não só porque eu trabalho lá, mas eu acho interessante que vocês tenham também essa outra visão ali, né? De um bom serviço oferecido no mercado por um preço muito justo. Tá bom? Pessoal, fica com Deus. Até mais. Foi ótimo estar aqui com vocês essa manhã. Um abraço.